informações do Flamengo, nós vamos falar sobre Matheus Gonçalves, que teve uma passagem positiva por empréstimo pelo Red Bull Bragantino, clube inclusive que vai para pré-Libertadores da América. O Matheus Gonçalves ajudou na campanha do Massa Bruta e nós vamos contar no vídeo de agora o que a diretoria do Flamengo pretende fazer com esse jovem jogador. Vender, utilizá-lo em 2024, a gente vai contar no vídeo de agora. Também vamos trazer aí informações sobre Léo Ortiz e De La Cruz, jogadores que o Flamengo tem tentado a contratação, e também sobre a renovação de Everton Ribeiro. Eu acho interessante a gente falar, até porque envolve clubes que vão brigar com o Flamengo por título na temporada 2024. Primeiro, Renato Augusto, aquele mesmo Renato Augusto, cria do Flamengo, passagem pela China, estava no Corinthians, está de saída do Corinthians e está indo para o Fluminense. Contrato de 2 anos, uma contratação autorizada e pedida pelo técnico Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz entende que o Renato Augusto pode ser peça fundamental na ausência do Ganso, que ele pode ficar revezando com o Ganso. De fato, a gente está falando de 2 jogadores aí que, fisicamente falando, não aguentam uma sequência muito grande de jogos na temporada, e a temporada do futebol brasileiro exige demais dos atletas. Renato Augusto faz um movimento, na minha opinião, bom para a carreira dele, porque lá no Corinthians, querendo ou não, toda vez que ele entrava em campo, ele tinha uma responsabilidade absurda de decidir jogo. No Fluminense, ele vai ter mais tranquilidade, não vai ter esse peso todo nas costas dele. É um baita jogador, eu considero o Renato Augusto como o jogador mais inteligente do futebol brasileiro. Confesso para vocês que eu estava acompanhando de perto o caso do Renato Augusto, porque eu estava pensando numa possível pedida do técnico Tite pela chegada dele, mas o jogador está indo para as Laranjeiras, contrato de 2 anos. Outra informação de mercado da bola aqui interessante: Abel Ferreira fica no Palmeiras. O próprio Palmeiras já noticiou isso em suas redes sociais. O Abel Ferreira recebeu proposta aí de um time do Catar, uma proposta milionária, mas ele quer cumprir o contrato dele, que vai até dezembro, e disse sim à permanência aqui no clube paulista. Outra informação de mercado da bola envolvendo o Palmeiras é que o Palmeiras prepara uma venda de 80 milhões de reais do Arthur, galera. Pois é, o Arthur, aquele mesmo que foi contratado junto à Red Bull Bragantino, que a torcida do Flamengo também pedia a contratação dele, chegou, fez alguns bons jogos, depois caiu de produção, virou reserva, e agora o Palmeiras está próximo de vender o Arthur aí por pelo menos 15 milhões de euros, mais 3 milhões em metas estabelecidas em contrato. Agora vamos falar de Flamengo. É o seguinte: a renovação do Everton Ribeiro continua com indefinição. Por quê? O departamento financeiro, que é o departamento, tem vários departamentos internamente no Flamengo que são contra a renovação do Everton Ribeiro, que foram contra a renovação do Bruno Henrique, que são contra a renovação do Gabigol nesse momento. Mas quem encabeça essa situação toda de ser contra é o departamento financeiro. O departamento financeiro bate na tecla que não é para renovar com Everton Ribeiro. E a decisão está, obviamente, com o Landim. O departamento de futebol insiste, dizendo que é um jogador importante por mais uma temporada. O departamento financeiro e outros departamentos dizem que não, que já deu, que é um jogador caro, que não consegue entregar mais, que isso pode atrapalhar as finanças do clube, o orçamento do clube. Enfim, continua esse embate aí em relação à renovação do Everton Ribeiro. Por outro lado, o Flamengo vai receber um reforço caseiro, digamos assim. Matheus Gonçalves, que foi emprestado ao Red Bull Bragantino no segundo semestre de 2023. O jogador fez 13 partidas pelo Red Bull Bragantino, sendo 4 como titular, deu uma assistência, não fez gol, a verdade é essa, mas deu uma assistência. Antes mesmo dele partir para o Red Bull Bragantino, ele já tinha feito também 13 partidas com a camisa do Flamengo. Ele fez boas atuações nos tempos de Vitor Pereira, marcou 2 gols, um deles foi até contra o Botafogo, vocês vão se recordar. O Flamengo jogou com uma garotada, o Matheus Gonçalves fez até um gol no Botafogo. Eu penso o seguinte, mas antes de dar minha opinião, a informação, tá? O que a diretoria do Flamengo pretende fazer com o Matheus Gonçalves? Quer receber o Matheus Gonçalves, quer avaliar o Matheus Gonçalves no início da pré-temporada, que vai ser no dia 8 de janeiro, é quando começa. O Tite acompanhou a trajetória do Matheus Gonçalves lá no Red Bull Bragantino. A diretoria e a comissão técnica do Tite querem observar de perto. Ah, Vene, por que não vende logo? Vamos lá. Lembrando, hoje o Flamengo é um clube que
entre aspas, não precisa de dinheiro, ou seja, não está desesperado para fazer receita com venda de jogadores. Qual clube hoje vai chegar aqui no Flamengo e vai oferecer pelo menos 20 milhões de euros? Mas por que você está falando esse valor? Porque uma pessoa da diretoria do Flamengo falou, olha, a gente não vende o Matheus Gonçalves por menos de 20 milhões de euros. Qual clube hoje vai chegar? Pode ser clube da Europa, enfim, vai oferecer ao Flamengo 20 milhões de euros de Matheus Gonçalves. Eu não consigo enxergar isso acontecendo, de verdade. Então, se é para vender por menos, é melhor deixar o Matheus Gonçalves no elenco, trabalhar esse garoto que tem um potencial absurdo, já mostrou isso, tanto com a camisa do Flamengo quanto com a camisa do Red Bull Bragantino, e é isso que a diretoria do Flamengo vai fazer. Eu acho que a diretoria está certa. Eu não vejo motivos para ter pressa em vender o Matheus Gonçalves nesse momento. Pode ser um jogador importante, inclusive no primeiro semestre, quando o Flamengo vai disputar o Campeonato Carioca, tem o início do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, e aí o Flamengo utiliza o Matheus Gonçalves, quem sabe na janela de transferência do meio do ano, que é como o Flamengo vai firme mesmo na Europa, traz um jogador para a posição. Mas nesse momento acho que a diretoria está certa em manter o Matheus Gonçalves no elenco. Outro jogador aí que pode sair do Flamengo, vai sair, é o Gabriel Noga. Resta saber para onde. O Volta Redonda iniciou tratativas com os empresários do Noga, inclusive o diretor do Volta Redonda me confirmou a informação que ligou para o empresário do Noga, que gostou do papo, que foi muito bem recebido, e agora os empresários vão avaliar junto com o jogador e também com o Flamengo para ver as possibilidades. Mas o Volta Redonda está louco para contratar o zagueiro Gabriel Noga. E por falar em zagueiro, o Flamengo negocia com um zagueiro que se chama Léo Ortiz. E por que negocia com esse zagueiro? Primeiro, o Flamengo entende que no mercado nacional ele é o jogador que tem os melhores requisitos para chegar ao elenco rubro-negro nesse momento, para substituir teoricamente o Rodrigo Caio, e a gente sabe que existe a possibilidade do Pablo sair, que é um jogador que não consegue render com a camisa do Flamengo, e também do Fabrício Bruno. A qualquer momento o Fabrício Bruno pode receber uma proposta de um jogador que se destacou e ele partir. Então o Flamengo entende que o Léo Ortiz, custo-benefício nesse momento, vale muito a pena. Mas ainda não tem uma proposta oficial feita ao Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino entende que o Léo Ortiz é um jogador valorizado, não vai facilitar, muito pelo contrário, quer receber pelo menos 6 milhões de euros nesse jogador, mas o Flamengo vai insistir a pedido do Tite. O Tite quer a contratação do Léo Ortiz. Inclusive tem outros zagueiros que foram mapeados pela diretoria do Flamengo, mas o Tite quer o Léo Ortiz, e é por isso que a diretoria do Flamengo vai continuar tentando a contratação desse jogador. Outra negociação que está em andamento, você já sabe, é a do De La Cruz. Eu não vou ficar aqui sentando na frente do celular e dizendo, olha, beleza, tem novidade. Não tem grande novidade, o Flamengo continua conversando com os empresários do jogador, o jogador continua dizendo sim aos empresários e também ao Flamengo, dizendo que quer jogar no Flamengo. Então, nesse momento, as informações que eu tenho são essas de mercado de transferência do Flamengo. Salve nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então, pessoal, essas aqui foram as informações, né? O que tem mais de atualizado aí trata-se, né, da questão aí do Léo Ortiz, né, jogador que pode estar pintando aí no Flamengo nesse mercado da bola, né? E eu já quero deixar essa pergunta aqui para vocês, meus amigos e minhas amigas flamenguistas, em questão de contratação, né? Vocês gostariam de ver Léo Ortiz vestindo a camisa do Mengão em 2024? Comente aqui, deixe a sua opinião, que é muito importante, né? Lembrando, o Flamengo tem sim que buscar, né, um zagueiro aí para 2024, né? Já que Davi Luiz é um jogador, né, que não tem uma consistência, Rodrigo Caio vai sair, né? E vai trabalhar ali mais com Fabrício Bruno e Léo Pereira, né? Então, Léo Ortiz, sem dúvida, chegaria aí para somar na equipe do Flamengo, né? Eu, particularmente, gostaria sim de ver, né, esse zagueiro aí na equipe do Flamengo em 2024. E você, meus amigos e minhas amigas que estão aí desse outro lado da telinha, vocês queriam ver Léo Ortiz vestindo a camisa do Mengão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, né? Também, né, o Vene já informou sobre De La Cruz. De La Cruz não tem nada, né, de atualização, não tem esse negócio de avançou, não. Tá do mesmo jeito que tava as tratações, né? Segue aí essa dificuldade para poder acertar, né, com De La Cruz. Questão do Everton Ribeiro, o Flamengo, né, ainda não renovou com o jogador
E você, renovaria com o Everton Ribeiro? É um jogador já veterano, né? Ninguém sabe como é que vai ser o 2024 aí do Everton Ribeiro. Também nas informações foi falado do Renato Augusto, né? Que vai para o Fluminense, rival do Flamengo. E, sem dúvidas, né? Era um jogador que, se chegasse no Flamengo, ele e o Arrascaeta para revezar ali, né? Já que o Arrascaeta não consegue ter uma grande consistência, né? Sem dúvidas, chegaria muito bem também na equipe do Flamengo, né? Renato Augusto é um dos meia aí com mais pensamento, um dos caras mais inteligentes aí no meio de campo do futebol brasileiro, né? Então eu também gostaria assim de ver Renato Augusto no Mengão, beleza? E você, comente aí, deixa a sua opinião, também se inscreva aqui no nosso canal. Esse foi o nosso primeiro vídeo desse domingão, trazendo aí as notícias do Flamengo de hoje, beleza? Então já se inscreva, deixa o like, logo mais voltarei com mais informações.